Vamos então para o primeiro exercício. Para compactar um terreno, executa-se um reaterro escavando um material que tem empolamento igual a 20%. São carregados 5 caminhões de 3 metros cúbicos com material solto em 1 hora de trabalho. Então, em 4 horas de trabalho, qual o volume do material medido no corte? Bom, para resolver essa questão, primeiro nós temos que descobrir qual é o volume total de volume solto, do material solto. Então, considerando que nós temos 5 caminhões, cada um deles com 3 metros cúbicos, em 1 hora, em 4 horas, a gente multiplica esse valor por 4, tendo assim um total de 60 metros cúbicos. Esse valor que nós descobrimos é o volume solto, o volume que é carregado pelos caminhões. A questão está solicitando o material medido no corte, Isso significa que a gente vai ter que voltar lá para o volume de corte. Para voltar, nós precisamos saber qual foi o empolamento, qual foi o aumento do volume que a gente teve. A questão está dizendo que nós temos um empolamento igual a 20%. Então, nós temos como fator de empolamento 1,2. Sabendo disso, o volume do corte vezes o fator de empolamento vai ser igual ao volume solto, visto que, quando a gente fala ali do empolamento, ele saiu do seu estado natural, foi para o seu estado solto, então ele teve um aumento de volume, nesse caso, igual a 20%. Vamos agora substituir aqui na equação os valores que a gente já conhece. O valor de corte é o que a gente quer saber, o volume de corte. O volume solto nós acabamos de calcular que é 60, dividindo ali 60 por 1,2, nós vamos chegar a um valor de 50 metros cúbicos. A resposta da nossa questão. Isso é, nós tínhamos 50 metros cúbicos de material medido no corte, devido ao empolamento, aumento de 20% nesse valor, nós chegamos a 60 metros cúbicos. E finalizamos essa questão. Questão número 2. Para a construção do Carrefour em Criciúma, uma grande quantidade de terra está sendo movimentada. Uma empresa foi contratada para fazer o corte e transporte desse solo. Pode-se considerar para o solo argiloso do local um empolamento de 1,43, do estado natural para solto. A máquina escava 100 metros cúbicos por dia e cada caminhão tem 6 metros cúbicos e faz 5 viagens por dia. Sabendo que a empresa trabalha os 5 dias úteis da semana, calcule quantos caminhões serão necessários para que todo o solo seja transportado. Bom, o primeiro passo é descobrir, então, qual é o volume que está sendo cortado, qual é o volume que a máquina está escavando. Então, vamos calcular o nosso volume de corte da máquina. Considerando que nós temos 100 metros cúbicos por dia e nós consideramos os 5 dias úteis da semana, nós vamos ter aqui um total de 500 metros cúbicos por semana. O volume de transporte será o volume medido no corte, que são os 500 metros cúbicos, vezes o fator de empolamento. Com isso, 1,43 dado na questão, nós vamos descobrir quanto que os caminhões precisam transportar por semana. Fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar no valor de 715 metros cúbicos. Então, esse valor é o que nós precisamos analisar de acordo com a capacidade do nosso caminhão. Considerando aqui que um caminhão faz 5 viagens de 6 metros cúbicos, nós temos aqui que por dia ele carrega 30 metros cúbicos. Considerando 5 dias úteis da semana, nós vamos multiplicar esse valor por 5, para saber então por semana quanto que esse caminhão consegue carregar. Fazendo essa multiplicação, nós chegaremos a 150 metros cúbicos por semana. Esse valor aqui, de 715, também era por semana. Agora,
nós só precisamos saber quantos caminhões serão necessários. Se eu preciso transportar 715 e um caminhão transporta 150, eu vou dividir os 715 por 150. Ou eu faço também uma regra de 3. Vamos fazer por regra de 3? Um caminhão transporta 150 metros cúbicos por semana. Quantos caminhões, vamos chamar isso de X, será necessário para transportar 715 metros cúbicos por semana? Cruzando aqui, multiplicando, nós chegaremos a 715 dividido por 150. Fazendo essa continha, nos dará 4,77 caminhões. Contudo, a gente não tem ali 77% de um caminhão. Então, nós vamos arredondar esse valor para um número imediatamente acima. Vou precisar de 5 caminhões. Sendo que um deles, não vai completamente cheio, devido, ao 4,77. Então, um deles vai com um pouco de volume a menos. Mas é necessário, então, 5 caminhões. Questão 3. Deseja-se construir uma rampa com inclinação de 10%, sabendo que a cota de início da rampa é 34,55, ponto mais baixo, e que o terreno está nivelado na cota 36,73, e que a rampa deverá ter uma largura de 7 metros. Calcular o volume de terra solta para o transporte, considerando então um empolamento de 20%. Já transformando esse 20% em fator de empolamento, a gente vai ter aqui um fator de 1,2. Bom, para saber então como vai ser o volume que nós precisamos tirar nesse corte, a gente tem que entender como é que vai funcionar a nossa rampa. Então, a nossa rampa ela vai vir aqui da cota 34,55 e vai chegar na cota 36,73. Isso significa que a altura, quanto que a gente vai subir aqui de nível, pode ser calculada fazendo uma subtração entre os valores. Então, para a gente descobrir a altura aqui da rampa, pegamos o 36,73 e diminuímos do 34,55. Chegaremos aqui a um valor de 2,18 metros. Para saber qual vai ser o comprimento da rampa, ou seja, essa dimensão, nós temos que considerar a inclinação de 10% que nos foi fornecida. A inclinação de 10% significa que a cada 1 metro que eu ando, eu subo 0,1 metros, eu subo 10 centímetros. Para descobrir, então, o comprimento da rampa, é dividindo a sua altura, ou seja, quanto que ela vai subir, pelo valor da inclinação. Então, nós temos 2,18 metros, uma inclinação de 10% é a mesma coisa que 0,1, como se a gente pegasse aqui o 10 e dividisse por 100, o 10%. E isso daqui vai nos dar um valor de 21,8 metros. Se vocês preferirem, vocês podem fazer essa conta por regra de 3, considerando que a cada 1 metro sobe 0,1 metros. E com isso vocês iriam chegar aqui ao mesmo resultado, 21,8. Bom, com isso, agora a gente já sabe quanto que nós precisamos retirar. Ou seja, toda aquela terra que ficava aqui, a terra que vai precisar ser retirada, considerando a altura de 2,18 e o comprimento de 21,8. Lembrando, que a largura nos foi fornecida também, que é de 7 metros. Para a gente saber, então, quanto que nós precisamos tirar aqui, quanto nós precisamos ter de corte, nós vamos considerar que nós temos que pegar a área desse triângulo e multiplicar pelo comprimento aqui de 7 metros. Percebam que aqui, a gente forma claramente um triângulo retângulo. Então, vamos redesenhar ele aqui em cima para ficar um pouquinho mais fácil do nosso entendimento. Aqui estaria o nosso ângulo de 90 graus, aqui estaria o 2,18 que nós calculamos, e aqui o 21,8, ambos os valores em metros. Então, para calcular essa área, vamos descer aqui para baixo. Nós pegamos base vezes altura dividido por 2.
o valor de base seria o nosso 21,8. O nosso valor de altura é o valor da altura da nossa rampa, que é o 2,18. E isso tudo aqui nós vamos dividir por 2. Fazendo essa multiplicação, vai nos dar um valor de 23,762 metros quadrados, que multiplicando esse valor pelos 7 metros de comprimento, vai nos dar então um volume, que é justamente o volume que nós precisamos retirar aqui no corte. Então, esse valor multiplicamos por 7. Chegaremos aqui um valor 116,32 metros cúbicos. Esse valor é o valor natural, né? Ou seja, o valor ali de corte. Nós ainda precisamos calcular o valor, né, do volume de terra solta para o transporte. Então, esse 166, ele ainda precisa ser multiplicado pelo fator de empolamento. Então, 166 vezes o fator de empolamento, que é 1,2, né, nós já vimos ali no nosso enunciado, chegaremos a um volume 199,58 metros cúbicos. Esse será, então, o volume de terra solta para o transporte. Questão número 4. Deseja-se calcular o volume de terra em metros cúbicos medido no corte a ser escavado, para execução de 10 metros cúbicos de aterro, e também o volume em metros cúbicos que deverá ser transportado na execução. Sabendo que a redução volumétrica no aterro é de 10% em relação ao volume natural no corte, e o fator de empolamento de solto para corte é de 0,80, quais são esses volumes? Bom, então nós temos aqui, né, para calcular, dois volumes, que é o volume ser medido no corte, então nós vamos chamar aqui de volume de corte, ou também nós podemos chamar de volume natural. Nós temos também o volume que deverá ser transportado na execução, ou seja, é o volume solto. E nós já sabemos que o nosso aterro vai ser de 10 metros cúbicos. Então, o volume de aterro, 10 metros cúbicos. Bom, para nós descobrirmos, então, qual era o volume natural, vamos trabalhar com esse nosso 10%, que representa a redução volumétrica em relação ao volume natural no corte. Isso significa que nós tínhamos lá um volume natural, ele reduziu de valor e chegou ao nosso volume de aterro. Por quê? Porque ele passou por um processo de compactação. Então, ele diminuiu a quantidade de vazios e, consequentemente, reduziu o volume, né? Isso daí faz parte lá da teoria de movimentação de terra. Essa redução foi de 10%. Isso significa que nós temos aqui 100% do natural menos 10%. Para a gente fazer isso, né, a gente precisa entender, então, que essa redução de 10%, ela significa que a gente tem apenas 90% do volume, que era o volume natural. Então, a gente pode fazer isso até mesmo aqui pela equação, né? 100% menos 10% nos dá 90%. Chega aqui no volume de aterro. Volume natural, que é o que nós queremos descobrir, vai ser o volume de aterro, que nós temos que é 10, dividido por 90%, que é 0,9. Chegaremos ao valor aqui, 11,11 metros cúbicos. Para descobrir, então, também o volume solto, nós vamos trabalhar aqui com o volume natural. Por quê? Porque a questão está nos dizendo que o fator de empolamento de solto para corte é de 0,80. O volume solto multiplicado por 0,80 nos dará o volume de corte, né, que a gente chama também de natural. Fazendo a substituição, visto que agora nós temos esse valor do natural, volume solto vezes 0,80
igual a 11,11. O volume solto, o 11,11 dividido por 0,80, que vai aqui nos dar 13,89 metros cúbicos. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que nós tínhamos lá no nosso corte 11,11 metros cúbicos. E devido ao fator de empolamento de natural para solto, nós vamos chegar em 13,89 metros cúbicos. E desse 11,11, que depois virou 13,89, nós chegamos lá no nosso 10 metros cúbicos, que é o nosso aterro. Então, nessa questão, a gente já pode ver que os números que nós descobrimos fazem bastante sentido, né? Porque do volume natural, a gente aumentou de volume e depois nós reduzimos o volume, porque quando nós fizemos o aterro, nós fizemos a compactação e diminuímos a quantidade de vazios, né? Então, nós diminuímos o volume. E com isso, a gente finaliza a nossa questão.